Começa a partir de agora mais um programa Renovando Vidas, o programa da família, que você acompanha através da sua web TV e web rádio Renovando Vidas. Graças a Deus pela oportunidade que temos de estarmos sempre juntinhos com vocês, compartilhando a palavra do Senhor. Fica aqui os nossos agradecimentos especiais a todos vocês, amigos e irmãos, que têm acompanhado e prestigiado a nossa programação. Que Deus venha abençoar tremendamente a sua vida e que o Espírito Santo do Senhor venha falar com você diretamente conforme a sua necessidade. Amém? Graças a Deus por isso. Quero também pedir para que você venha divulgar, nos ajudar a compartilhar este endereço eletrônico, onde muitas outras pessoas também possam ter acesso a essa programação que leva a palavra do Senhor. Então divulgue aí para os seus amigos, para os seus parentes, o nosso endereço eletrônico www.ministeriodafamilia.com.br e com certeza muitas outras pessoas poderão ser alcançadas através da palavra do Senhor. Amém? Dando continuidade à nossa programação, hoje nós iremos acompanhar a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo de número 18. Nós vamos falar a respeito da mensagem da cruz. Muitas vezes nós ouvimos tantas mensagens que são tão boas, tão edificantes e tão transformadoras, mas nós precisamos entender que a primeira mensagem que precisamos ouvir e viver é a mensagem da cruz. Essa nós precisamos falar dela sempre. Nós precisamos ter ela tatuada dentro do nosso coração, que é a mensagem da cruz, que é o sacrifício feito em nosso favor. É o amor de Deus sendo colocado em prática através do seu Filho amado. É o próprio Jesus se lançando, se doando, se sacrificando por amor a nós, para que eu e você hoje pudéssemos ser livres, ser purificados de todos os nossos pecados e de todas as nossas culpas, amém? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo de número 18, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem nela pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Graças a Deus. Amados, nós estamos falando de uma palavra que nos mostra, que nos exorta, que nos orienta em relação à cruz de Cristo. Muitas pessoas têm a cruz de Cristo apenas como um enfeite, um símbolo, algo religioso. Porém, nós precisamos entender que a cruz de Cristo é algo muito maior do que tudo isso. Nós precisamos buscar da parte de Deus o que é verdadeiramente a cruz para nós. Nós precisamos entender que nós precisamos levar também a nossa cruz. Vivemos dias de muitas reclamações, murmurações, pessoas insatisfeitas, pessoas que buscam sempre algo material, se esquecem de buscar e de se fortalecer espiritualmente. Pessoas que se lançam aos pés da cruz apenas para pedir. Muitas vezes esquecem de agradecer, de reconhecer, de entender o sacrifício que foi feito, de olhar para a cruz
e ter discernimento do que aconteceu naquela cruz por amor e por favor de nós. Amados, a cruz de Cristo é escândalo para muitos, principalmente para aqueles que não creem, aqueles que não entendem, aqueles que não buscam entendimento porque talvez acham até mais prático, mais fácil, mais cômodo não entender. Porque sabe que a partir do momento que você entende o sacrifício que foi feito na cruz, a partir do momento que você vive verdadeiramente a mensagem da cruz, você precisa renunciar a algumas coisas na sua vida. Mas nós precisamos entender que será acrescentado muitas outras coisas. Aquilo que iremos renunciar é muito pouco diante do que nos será acrescentado. Por isso que a Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura aos olhos de muitos. Para muitos que olham talvez para você, que tem vivido a mensagem da cruz, que tem olhado para a cruz de Cristo, que tem entendido, que tem tomado posse desse sacrifício que foi feito por amor a nós, olham para você e talvez digam: que loucura você viver desta maneira, renunciando os prazeres deste mundo em favor desta mensagem. Amados, é exatamente assim que é e que deve ser, porque Deus disse que seria assim. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Como está dizendo aqui no primeiro verso que lemos, que certamente, isso é certo. Quando Jesus se deu lá na cruz, ele já sabia que nós seríamos o que somos hoje. Ele não se deu achando que toda a humanidade ia entender, ia viver, ia receber aquele sacrifício. Quando Jesus parou, orou, a ponto de suar gotas de sangue, ele sabia que nós seríamos exatamente como somos hoje. Deus já sabia que nem todos seriam alcançados. Mas ainda assim, Jesus decidiu se doar, decidiu se entregar por aqueles que iriam crer, por aqueles que iriam abrir os seus olhos e ver o que havia sido feito em nosso favor. Por isso a Bíblia diz aqui no verso de número 18 que certamente, isso é certo, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Amados, quando eu vejo a Bíblia dizendo para os que se perdem, talvez nós poderíamos estar falando daqueles que um dia estiveram no caminho, mas depois se perderam. O que, ao meu ver, é muito pior do que aqueles que nunca ouviram falar da mensagem da cruz. Porque se você em algum momento da sua vida ouviu falar da mensagem da cruz, mas se perdeu, desviou-se dos seus caminhos, ou simplesmente decidiu não seguir o caminho determinado pela mensagem, você já não é mais tomado por inocente. Assim como eu já não sou mais tomada por inocente, porque já ouvi da mensagem da cruz, já sei o que foi feito, por que foi feito e o que acontece comigo a partir do dia que Jesus se deu na cruz. Eu não sou mais tomada por inocente, eu não posso mais me perder neste caminho. Mas a Bíblia diz que muitos se perderam. E para estes, a palavra da cruz é loucura. É loucura. Porém, a Bíblia diz, para os que são salvos, a palavra, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Porque exatamente isso é o que é a mensagem da cruz. Poder de Deus. Às vezes, nós vivemos buscando um milagre. O milagre já foi feito lá na cruz. Jesus morreu, mas ele não está morto, ele ressuscitou, ele vive. Às vezes estamos buscando um amor e não olhamos para o amor maior, que é o amor que Cristo tem por nós, a ponto de ter se dado naquela cruz. O amor de Deus por nós. Às vezes buscamos um amor, ninguém me ama. E não olhamos para o amor de Deus, que nos amou de tal maneira que nos deu o seu único filho para que pudéssemos ser salvos.
Às vezes buscamos coisas neste mundo natural e quando encontramos aquilo que buscamos, aí então nós vemos que estamos insatisfeitos de novo, porque aquilo não nos preencheu. Às vezes nós colocamos as nossas insatisfações, colocamos a culpa na nossa falta de dinheiro. Aí conseguimos o dinheiro, colocamos a culpa na nossa falta de amigos. Aí conseguimos os amigos, colocamos a culpa nas pessoas. Estamos sempre insatisfeitos quando estamos como esses que se perdem do caminho. Há sempre um vazio, há sempre uma insatisfação muito grande em nós. E aí, meus amados, é hora de olharmos para a cruz. Se você por algum instante da sua vida desviou o seu olhar da cruz, do sacrifício que foi feito, volte-se rapidamente. Porque é este o foco, a cruz de Cristo. A Bíblia diz no versículo 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Muitas pessoas acham que conseguem a salvação através das suas próprias forças, através do seu muito conhecimento, talvez até da própria palavra de Deus. Porém, existem pessoas, homens e mulheres, que fazem a obra de Deus, mas sem Deus. E isso, com certeza, não é viver a mensagem da cruz. Existem pessoas que pregam e que, através da sua mensagem, outras pessoas encontram-se no caminho. Porém, ela própria encontra-se perdida. Amados, conhecer a palavra não significa ser salvo. Viver a palavra, sim. Viver a palavra. Existem pessoas que conhecem a Bíblia no seu total. Muitos até conhecem a Bíblia sem mesmo abri-la, têm ela de cor, mas não vivem a Bíblia. Seria melhor você conhecer apenas um versículo da Bíblia, mas viver este versículo intensamente, do que você conhecer a Bíblia toda e não vivê-la. Às vezes, o muito conhecer faz com que as pessoas se achem autossuficientes. Eu conheço tanto que dá a sensação de que não precisa de Deus, que não precisa mais do Espírito Santo de Deus para ensinar. Cuidado, muito cuidado, porque a Bíblia diz que Deus destruiria aqueles que acham que viverão pela sua própria sabedoria, pelo seu próprio conhecimento, pelas suas próprias forças. É muito importante nós lermos, nós buscarmos conhecimento, nós buscarmos entendimento da palavra, mas tendo como princípio que buscamos tudo isso para poder viver aquilo que conhecemos. Não apenas para dizer que conhecemos, para falar do nosso conhecimento, mas para colocar em prática na nossa vida. A Bíblia diz, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então, cuidado, porque a Bíblia diz no versículo de número 20, aonde está o sábio? Aonde está? Às vezes, aquele que você acha que é sábio, não é o mesmo olhar de Deus. Às vezes, Deus tem como sábio aquela pessoa humilde, aquela pessoa que talvez muitos, não que isso seja uma via de regra, mas talvez, vamos dar aqui um exemplo humano, um exemplo meu, uma pessoa que não tenha nem conhecimento de leitura, que não consegue nem ler corretamente, é uma pessoa extremamente sábia na palavra. O que fala, fala com coerência. O que diz, diz com sabedoria. Por quê? Porque talvez, por nem saber ler, fala aquilo que é 100% do Espírito Santo. E às vezes nós, por sabermos ler, por darmos um tempo para estudarmos, muitas vezes acabamos falando aquilo que é de nós mesmos. Por isso nós precisamos estar atentos. A Bíblia diz, aonde está o sábio? Com um ponto de interrogação. Aonde? Olha o que a Bíblia diz no mesmo 1 Coríntios 1, agora no versículo de número 26. Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo
e as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amados, há um propósito nisso, para que ninguém se vanglorie. Porque por mais do que você possa saber, possa conhecer, não é este o propósito de Deus, que você se vanglorie. Tudo que Deus te deu para que seja usado para o próprio Deus. Para que você venha usar a sua sabedoria com humildade para falar do amor de Cristo. Os seus bens, Deus te deu para que você venha usar com humildade, com sabedoria. Nós precisamos entender que nós não somos nem maiores e nem menores do que ninguém. Diante de Deus, nós somos todos iguais. Deus olha para nós da mesma forma e da mesma maneira. Talvez Deus não me dê mais, porque só Deus conhece o meu coração. Só Deus sabe aonde eu estaria neste momento se Deus tivesse me dado muito mais do que eu já tenho. Deus nos dá na proporção que é necessária para vivermos conforme a vontade de Deus. Mas existem pessoas que mesmo tendo tão pouco, são tão soberbas. Às vezes nós achamos que a falta de humildade existe apenas em quem tem muito dinheiro, muita sabedoria, muito poder. Amados, não é. A pessoa humilde, ela é humilde mesmo sendo próspera financeiramente, mesmo tendo uma grande autoridade instituída por Deus ou até mesmo pelos homens sobre ela, ela continua sendo humilde. Humilde não é aquela pessoa que diz, né, como disse Gideão, Deus, eu não posso, eu sou o menor da minha casa. Não é aquela pessoa que fica nos cantos, olha, eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não vou para lugar nenhum. Não é desta humildade que nós estamos falando, porque não é desta humildade que Deus estava falando. Deus nos ensina a sermos humildes na mensagem da cruz. Uma humildade é reconhecermos que nós dependemos primeiramente de Deus para tudo. Que nós não somos nada e não somos ninguém sem Deus. Que para termos um fôlego de vida, nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos reconhecer que Deus conhece cada batida do nosso coração, que Deus conhece cada fôlego de vida nosso e que todas as coisas estão no seu controle. Ser humilde significa saber que tudo que temos e que tudo que somos, temos porque Deus nos deu. E somos porque Deus nos concedeu, porque senão nós nem aqui estaríamos. Ser humildes é reconhecer e entender que a nossa passagem nesta terra é muito breve e que não podemos ser apegadas às coisas deste mundo, porque nós estamos aqui apenas de passagem, mas que a nossa morada eterna está reservada. Temos certeza da nossa salvação em Cristo, da nossa nova Jerusalém, que iremos morar e reinar para sempre. Ser humilde é entender que você não é melhor do que ninguém, por mais que você saiba, por mais que as pessoas admirem o seu conhecimento. Ser humilde é entender que você não é melhor do que ninguém, porque nem o próprio Cristo se colocou nesta posição. Ao contrário, ele se colocou numa posição de humildade. Ser humilde é saber também que você não é menor do que ninguém. Amado, ser humilde não é você olhar para todos e achar que todos são maiores do que você, não. É você olhar para Deus e ver que Deus olha para todos nós de forma igual, da mesma forma. A Bíblia continua dizendo, porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? A sabedoria deste mundo, para os que têm visão espiritual, são coisas tolas, passageiras. Mas para os que vivem arraizados nesta terra, apegados a este mundo, as coisas de Deus são loucura. Não entendem como uma pessoa, talvez como você que está me ouvindo agora, dedica a maior parte do seu tempo para a obra de Deus, dedica a sua vida para fazer a vontade de Deus. As pessoas não conseguem entender isso, não conseguem entender. Por quê? Porque não vivem a mensagem da cruz. Não entendem que o sacrifício maior já foi feito, que hoje o que vivemos e o que fazemos é prazer, é alegria.
E não fazemos porque Deus precisa de nós, mas porque nós precisamos de Deus. Deus, sem Deus, continua sendo Deus, mas nós sem Deus nos tornaremos em nada, em absolutamente nada. A Bíblia diz no versículo de número 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Amados, desde o princípio, ou desde antes do princípio, já estava determinado por Deus que seria assim. A vinda de Jesus, a cruz de Cristo, foi um plano de Deus para nos resgatar. É como se Jesus fosse o segundo Adão, porque quando Jesus colocou Adão no jardim do Éden, ele colocou sem pecado. Ele colocou para que vivesse sem a morte. Mas aí então, através do livre-arbítrio, o homem pecou, o homem se separou de Deus, o homem se voltou contra Deus através do pecado. E a partir daí, houve um plano de salvação, um plano lindo de salvação para nos resgatar novamente, para nos unirmos novamente com Deus. Não que Deus estava afastado do seu povo, mas o pecado separava o povo de Deus. Por isso que havia a necessidade de sacrifícios, de matar os cordeiros que não tivessem nenhuma mancha, de derramar este sangue para que os pecados fossem perdoados. Já um indício do que aconteceria com Jesus na cruz. Quando Jesus veio, ele veio assim como Adão, como homem, para nos mostrar que há sim a possibilidade de não pecarmos, que há sim a possibilidade de termos uma vida santa, porque Jesus também teve livre-arbítrio. Tanto teve que foi tentado por Satanás para que pecasse, mas não pecou. Jesus nos mostrou que ele conseguiu resistir e vencer o pecado. E isso aconteceu com Jesus no decorrer do seu ministério, mas principalmente através da sua morte na cruz. Morte essa na qual ele levou sobre si todos os nossos pecados. A Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Amados, ele levou sobre si todos os seus problemas, todas as suas dores, todas as suas amarguras, todos os nossos pecados. Tudo que eu tenho de ruim, Jesus levou sobre si naquela cruz. E hoje eu sou livre em Cristo Jesus. Hoje eu tenho acesso direto a Deus através de Cristo Jesus, porque o véu se rasgou e Deus se uniu a nós de novo através do seu Filho. Essa é a mensagem da cruz. É isso que nós precisamos entender e crer, que Jesus nasceu, viveu e morreu por amor a nós. Ele veio para nos resgatar. Ele veio para tomar a cédula que havia contra nós nas mãos de Satanás e anulá-la, rasgá-la. Porém, ainda existem muitos que vivem com essa dívida, com essa cobrança diária de Satanás contra a sua vida. Por quê? Porque não tomaram posse. Jesus veio, se deu na cruz, mas só tem acesso a esse sacrifício aqueles que crerem. Aqueles que crerem serão salvos, serão livres do pecado e viverão eternamente. É necessário crermos no que Jesus fez, vivermos esta mensagem da cruz todos os dias e pregarmos esta mensagem com toda a nossa fé. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Ele morreu por você, ele morreu por você. Ele ressuscitou, ele vive. Ele vive em nós. Ele está aqui hoje, dentro de nós. Você pode ter acesso a Jesus a qualquer momento do seu dia. Você pode falar com ele e ele vai te ouvir. A mensagem da cruz é essa, meus amados. Jesus viveu e morreu em nosso favor. E ele ressuscitou. E hoje ele vive e nos mostrou e nos deu um exemplo de vida santa. Nos mostrou que nós também podemos viver sem pecados, que nós podemos e devemos renunciar os pecados deste mundo. Mas sabemos que somos pecadores
e sabemos que há um sangue que nos purifica, que é o sangue de Jesus, que foi vertido naquela cruz. Sangue este que temos acesso a ele todos os dias para nos purificar, para nos libertar, para nos livrar, para nos curar, para nos salvar. O sangue de Jesus tem realmente muito poder. Creia nisso. E assim a nossa vida se torna muito mais fácil. O peso que nós carregamos se torna muito mais leve porque Ele já carregou todo o jugo que há sobre nós. Jesus nos dá um fardo muito leve. A cruz de cada um é conforme nós conseguimos carregar. A Bíblia diz, cada um tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir Jesus, que foi o nosso exemplo maior. O nosso exemplo maior. Cristo é lindo, é lindo. Jesus é maravilhoso. O amor dele por nós é incomparável. Eu gostaria muito de decifrar o amor de Jesus com alguma palavra, mas ela não existe. Não existe uma palavra para que eu pudesse descrever o amor de Jesus por mim e por todos nós. Ele nos ama, nos ama, nos ama. Ele olha para aqueles que estão pecando, que estão falhando, que estão fora do caminho, com tristeza, porque Ele quer a todos nós no caminho que nos leva para a vida eterna, onde nós iremos reinar. Deus não quer perder ninguém, Deus quer todos juntos. Por isso que a mensagem da cruz é pregada todos os dias. Eu desafio você a me dizer que você nunca ouviu a mensagem da cruz, porque eu tenho certeza que de uma maneira ou de outra você já ouviu a mensagem da cruz. Só que talvez nem todos recebem esta mensagem, nem todos creem, mas o Espírito Santo que habita em nós há de nos convencer todos os dias dessa mensagem maravilhosa da cruz, amém? Para que possamos ser salvos, ser livres, ser restituídos, ser redimidos novamente com Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha trazer essa mensagem vivificada dentro de nós todos os dias, que é a mensagem da cruz de Cristo, amém? Que Deus te abençoe. Quero convidar você para que continue navegando no nosso site, onde muitas outras palavras abençoadas podem transformar a sua vida. Fiquem todos com Deus. Na próxima semana teremos um novo momento com uma nova palavra. Até lá.